Olá, ouvinte, sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia ela deixa de fora as cartas do apóstolo Paulo e toda a parte editada do livro de Apocalipse, conforme está na capa do meu vídeo. Eu costumo, em todos os meus vídeos, convidar os meus ouvintes para a experiência cristã. Jesus afirma que antes de Abraão eu sou. Então isso é muito importante porque Jesus é muito antigo, como eu vou explicar em seguida, né? Quando eu definir Jesus. Eu convido para uma experiência maravilhosa para que você estabeleça um contato com Deus sem nenhuma intervenção humana. Esse contato é muito maravilhoso. Você precisa tomar a decisão ética e religiosa de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos. Que você se dirija a Deus em oração e que você estenda a sua mão ao seu próximo, tanto quanto as suas posses o permitam. Isso dá sentido à vida, isso é cristianismo. O cristianismo é muito simples. Muito simples. Ele tem essa característica, ele é bem simplesinho, difícil é o paulinismo. Aquela lei que a pessoa passa 60 anos estudando, quando sai de lá não sabe nada. Mas por que é assim? Porque tem um personagem aí chamado Abominável da Desolação que distorceu as cartas do apóstolo Paulo. A gente explica logo mais à frente. Eu defendo a lei de Deus, que são 10 mandamentos, e o Evangelho de Jesus Cristo. Os paulinos afirmam que as cartas do apóstolo Paulo são o Evangelho de Jesus Cristo, que o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu convido você a deixar um like nesse vídeo e a ativar as notificações, o sininho das notificações, e também se inscrever no meu canal. O versículo de apoio que eu trago hoje é Romanos 8, 28 a 30. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e as que justificou também glorificou. Aqui termina a leitura simples do versículo, dos 3 versículos. Vamos agora ler fazendo comentários. Essas cartas de Paulo, elas estão cerradas no chamado segredo do sagrado, e se você não desvenda o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, as cartas de Paulo juntas, você não consegue ter uma noção do que Nero fez. Esse é o problema. O Nero foi um imperador romano que viveu no primeiro século e que começou a maior de todas, a mais cruel perseguição aos cristãos, porque na época em que ele começou essa perseguição, ele era acusado pelo cidadão romano de ter tocado fogo em Roma, que realmente foi um incêndio muito grande, causou muito prejuízo. Ele poderia cair. Então ele acusou os cristãos, e o maior de todos os prejuízos foi adulterar a única literatura cristã que havia na época, são as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas. Ele tinha escrito essas cartas pedindo ajuda às igrejas, e acabou havendo essa adulteração. E mais tarde, adulteraram o livro de Apocalipse. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama. Meu Deus, esse versículo talvez um dos mais citados de Paulo. Só que, paradoxalmente, ou seja, de uma maneira bem estranha, Paulo jamais admite que um ser humano possa amar a Deus. Essa doutrina é central para a reforma protestante. Tentar se aproximar de Deus com o objetivo de agradá-lo chega a ser um pecado imperdoável. Para Paulo, somente resta ao ser humano se voltar contra a lei de Deus, porque ela é a fonte e a força do pecado, ela é tutor depravado e fundamento que conduz à morte. Portanto, trata-se de uma contradição bonita para nos
ensinar que Deus é injusto, porque ele faz algumas coisas por uns e por outros não. Dos que foram chamados, está se referindo aos chamados, esse termo é muito importante. Chamados. Alguns são chamados e outros não são. Onde está a justiça de Deus? Se não podemos confiar na justiça de Deus, então temos que nos conformar com os conchavos humanos feitos aqui na Terra, bem longe da verdade, porque afinal de contas não existe justiça. Essa é a conclusão, de acordo com o seu propósito. E tudo isso é feito de acordo com o seu propósito. 29. Pois aquele que de antemão conheceu, bom, meu comentário, quem são aqueles a quem um Deus onisciente não conhece? Paulo reduz Deus a um instrumento que seja capaz de produzir a incredulidade nos seres humanos em relação a Deus. Por isso, a carta aos Romanos é considerada o maior manual de ateísmo já colocado à disposição do ser humano. Continuando o versículo de Paulo, também os predestinou. Então, vamos fazer um comentário. Paulo ensina uma teologia em que Deus não tem critério justo, o que o transforma em um monstro aos olhos de qualquer ser humano sensato. Continuando o versículo de Paulo, para ser conforme à imagem do seu filho. Meu comentário, Jesus não é igual a ninguém. Essa igualdade de Jesus em relação aos seres humanos, mandar imitar Jesus, é tudo uma maneira de reduzir Jesus a um ser humano como outro qualquer. Não é mesmo? Meu comentário prossegue. Na encarnação, o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuído a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme está em João 17. Quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito, a Bíblia afirma isso, o Evangelho afirma isso. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tendo dito isso, expirou. Isso está em Lucas 23, 46. A ressurreição de Jesus Cristo não foi em carne e osso. Maria Madalena e mais duas amigas presenciaram o momento em que um anjo transformou o corpo de Jesus Cristo em uma teofania. Teofania não é matéria nem espírito. É uma forma de Deus se comunicar com os seres humanos. E assim Jesus ficou 40 dias na terra, ensinando aos seus discípulos como será a realidade após a morte. Que maravilha. Continuando o versículo de Paulo. A fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Meu comentário. Apocalipse apresenta Jesus como o cordeiro que foi morto, sendo Deus sentado no trono de Deus e não como ser humano entre seres humanos. Essa é a conexão direta existente entre Gênesis 3,19, em que o ser humano perdeu para o pó da terra o seu corpo, e o livro do Apocalipse, ou seja, direto de Gênesis 3,19 para o Apocalipse. O ser humano não vai levar a carcaça para o céu. Pregam os paulinos, versículo 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aqui esse versículo contém tudo, mas vamos dar uma olhada a tudo o que? Vamos ver. Este versículo transforma Deus em uma máquina insensível, totalmente incompatível com a porção do Espírito Santo que habitou entre nós em Jesus Cristo. Porque para Paulo, a última coisa que interessa é a confiança do ser humano em Deus, em um Deus justo, em que possamos confiar cegamente. É por isso que estes versículos somente têm o rosto de Paulo, porque, segundo Daniel, o abominável da desolação é um personagem inventado por Nero para se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Ele tem o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito maligno. Portanto, vamos rejeitar a pregação do anticristo feita por pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos, feitas em nome de Paulo. É isso. Essa é a minha luta para que você aceite o Evangelho de Jesus Cristo
e a lei de Deus. Não existe relação com Deus que seja esperançosa fora de se andar na lei de Deus. E no Evangelho de Jesus Cristo, que acaba sendo a lei de Deus trazida pela função do seu Espírito, ou seja, ensinada de uma maneira toda maravilhosa. Então é isso, é isso. Vamos crer em Deus que é santo velho. Dizer que Paulo possui a responsabilidade sobre nós como pregador dos gentios é coisa de Nero. Não aceite. Paulo é Nero. Aquilo ali é o abominável da desolação e o anticristo para nos insurgir contra Deus, nos colocar contra Deus. Os maiores pregadores teólogos de escritura cristã ortodoxa dizem que por justiça Deus só nos deve o inferno. Deus não nos deve nada mesmo, não. Mas ele se coloca à nossa disposição no sentido de esperar que pelo nosso arbítrio, que não é livre, mas existe, andemos na presença dele para a nossa mais completa felicidade. Essa causa parece ser só minha, mas não é. É de muita gente. Eu não tenho muito cuidado se as pessoas vão crer ou não no que eu falo. São revelações divinas para desvendar o Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Daniel. Essa é a minha pregação. Então, eu deixo aqui o meu e-mail para que, se você quiser me ajudar, porque isso aqui é uma causa cara, você me ajude. Porque com isso eu quero reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.